A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que abra um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por promover uma articulação golpista nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. O órgão ainda solicita que Jair Bolsonaro seja ouvido para esclarecer a atuação do filho no país. A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro, escreveu Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Para Gonet, publicações em redes sociais e declarações a veículos de imprensa mostram que existe um tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Eduardo postou um vídeo em resposta à abertura do inquérito. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais, esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Eduardo fugiu para os Estados Unidos em março e disse que buscaria as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Uma referência ao ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Marco Rubio, secretário de Estado do país, afirmou que o governo americano estuda uma punição contra o magistrado. De acordo com a PGR, a articulação de Eduardo visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. O órgão alega que o ex-presidente precisa ser ouvido por ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. A PGR afirma que a atuação de Eduardo pode configurar coação no curso de processo e possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A solicitação ainda sugere ouvir autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos. O relator do pedido será Moraes, já que o caso tem investigação com outras apurações na corte. Enquanto isso, Eduardo resolveu perseguir o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Em um artigo recente, Cacai fez declarações que incomodaram profundamente o deputado fugitivo, acusando-o de ser responsável por articulações internacionais com o objetivo de pressionar o STF. O que deveria ser levado, Miguel, de uma forma mais técnica, quais os crimes está cometendo esse deputado ao tentar trazer uma investigação para o Supremo Tribunal. Esse cidadão, esse povo de direita, de ultradireita, todo reclamou quando foi derrubado a Lei de Segurança Nacional, por uma lei democrática. Na Lei de Segurança Nacional, tinham crimes gravíssimos que esse cidadão estaria hoje respondendo por esse absurdo que ele está fazendo, que é ir para fora e reconhecer, um deputado federal, reconhecer que está tendo contato com autoridades americanas para interferir no judiciário brasileiro.
Mas ainda assim, no Código Penal atual, você tem crimes em relação a isso. Isso é que eu fico perguntando, por que a Procuradoria-Geral da República, que o Ministério Público, não abre uma investigação contra esse cidadão? É claro que, na minha visão, veja bem, na posse do Trump, eles não conseguiram sequer convite para ir à posse, eles ficaram no hall do hotel. É um bando de insignificantes, essas pessoas não têm nenhuma importância no mundo. Claro, no momento que o pai era presidente, que eles tinham uma série de facilidades, isso é uma coisa. Hoje, o que deveria estar sendo investigado é esta conduta de fazer, fora do Brasil, uma tentativa de cooptação para poder interferir no judiciário brasileiro. Você vai se lembrar, Miguel, e você, Henrique, que há muito pouco tempo atrás, um senador da República gravou um vídeo onde ele pedia, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invadir o Brasil. Não houve nada contra ele, isso não pode ser assim. É essa postura de Cacai, ao desafiar diretamente a atuação de Eduardo, que despertou o ódio do 03. Em resposta a essas declarações, Eduardo Bolsonaro gravou alguns vídeos, visivelmente incomodado com medo de ser punido pelos crimes que comete. Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país independente como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. Eu queria saber onde é que estava o Cacai com essa opinião tão nobre, falando em soberania, quando o ministro Barroso, dizendo que quando presidiu o TSE, solicitou interferência dos Estados Unidos no Brasil. Eu queria saber onde é que estava o Cacai quando Alexandre de Moraes estava expedindo ordens de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram dentro do território americano. Onde é que estava o Cacai quando Alexandre de Moraes chutava para fora do Brasil o X, uma empresa norte-americana, sem seguir o devido processo legal ou respeitar o marco civil da internet, inclusive congelando contas da Starlink, empresa que não estava dentro do conflito com o X? Onde é que estava ele quando Jason Miller foi detido 3 horas, pelo menos, no aeroporto de Brasília por conta de um discurso que ele deu amando, né? O Moraes mandou as suas policiais federais a detê-lo no aeroporto. Então os abusos são numerosos, muito maiores do que esses. E agora chegou a hora do Alexandre de Moraes, cada vez mais perto, né, de prestar satisfação, prestar conta dos seus abusos, que se no Brasil ele manda, nos Estados Unidos ele não tem qualquer ingerência. Não se trata de soberania nacional. Trata-se de direitos humanos e jurisdição. Não pode Alexandre de Moraes achar que os Estados Unidos é quintal do STF. É a velha e boa intimidação, clássico da família de milicianos. Eduardo espera que Donald Trump salve seu pai, pegando Alexandre de Moraes. Puxa o saco de congressistas dos Estados Unidos para que fustiguem Xandão.